Salve galera, boa noite. Então, quero agradecer antes de mais nada da gente começar falando do Mubum da Shin, a vocês que participaram da minha enquete lá na página. E saiba que esse vídeo é dedicado a vocês. Bom, uma das coisas muito interessantes da criação da página foi que ela foi conversada com a Rumi e a gente estava conversando sobre o quanto a cultura japonesa é defasada aqui no Brasil. E aí eu virei e falei para ela, por que não criar uma página onde a gente faça a compilação de vários textos, alguns com até uma tradução meio rápida, para uma questão mais pessoal, enfim, de pouco tempo, por conta de fatores da clínica, a Sensei Rumi também, por conta dos trabalhos que ela faz, enfim. Porém, o que fica bem legal é que hoje em dia a gente tem acesso a umas informações que antes não tinha. Bom, vamos começar a falar sobre o Mubum da Shin. Então, galera, vamos falar sobre o Mubum da Shin. O Mubum da Shin ele é uma técnica tipicamente japonesa, desenvolvida em meados do século XIV a XVI no Japão, por um monge chamado Mubuko. Mubuko, ele passa a tratar da mãe dele, pois ele aprendeu muitas técnicas de cura, como acupuntura, kanpo, mochoterapia, shiatsu, entre outras que existem no Japão. E ele passa a tentar descobrir uma técnica que fizesse um resultado mais eficiente. Enfim, ele não encontra nenhuma. E ele diz a história que ele senta para meditar, e nessa meditação ele encontra uma solução, que é usar um uchibari, que é uma agulha bem grande, que é colocada em pontos do abdômen para fazer uns tratamentos. E com isso, ele passa a desenvolver uma técnica própria, que ele usa esse uchibari junto com um martelinho para fazer uma percussão em cima desse uchibari, né? O martelinho chamado kuzuchi e a agulha uchibari é essa aqui, né? Ela é grande. Naquela época, a agulha tinha ponta e em alguns livros, dizem que a ponta dela entrava um pouco na região para fins de tratamento. O legal é que ele se baseia muito em mapas do Kanpo, que é a fitoterapia japonesa, que é inspirada muito da fitoterapia chinesa que chega no Japão com a técnica de diagnóstico do pulso e do abdômen, contida no Nankyo, né, ou Nanjing, clássico da dificuldade. E o interessante é que no capítulo 16 aborda a região onde fica cada órgão e víscera. Em cima daquilo ele vai fazendo outros estudos, porque no Japão eles continuaram trabalhando o uso da leitura do abdômen, chamada como Fukushin, que é o diagnóstico abdominal, e o Mubum começa a desenvolver um próprio Fukushin, que se torna o Fukushin mais original do Japão. E isso é muito bacana, porque ele desenvolve o seu próprio método de tratar e assim cria um microsistema dentro do abdômen para fazer esse tratamento. O legal é que alguns trazem relatos dentro dessa história de que, na minha opinião, né, essa visão que ele teve foi baseada por causa da experiência do budismo que ele tinha. E faz todo sentido, porque eles têm um instrumento no Japão chamado Mukugyo, que é um instrumento de madeira que tem um martelinho que eles batem e faz exatamente esse som, para marcar o tempo dos mantras. E o martelinho que eles usam, olha, é exatamente esse aqui. E o mais bacana disso tudo, que depois ele aparece utilizando isso e essa agulha no abdômen. Essa técnica ela começa a ficar famosa porque um dos seus discípulos, chamado Issai, ele aprende e vai tratar do imperador. E aí ele começa a ter alguns resultados clínicos fantásticos. O imperador fica muito bem com aquele tratamento. Então, ela ganha força por conta disso. Alguns relatos históricos falam sobre isso. Quanto ao Mukugyo, não tem relato histórico, tá? Isso é minha interpretação de acordo com o que eu li. Então, vale botar uma aspas aí. Outra coisa bem interessante também é que, por se tornar uma técnica tipicamente japonesa, muitos acupunturistas no Japão utilizam o mapa do Mubum, que eu vou botar aqui uma fotinha, para fazer um complemento ao seu diagnóstico
na acupuntura. Olha que legal. Até hoje no Japão o pessoal utiliza, né? Existem diversas formas da gente fazer esse tratamento abdominal, mas o principal é a percussão em cima do abdômen. Hoje em dia as agulhas não perfuram a pele, isso é importante vocês saberem. Foi desenvolvido por Kobayashi, um outro médico acupunturista no Japão, ficou muito famoso aqui no Ocidente por desenvolver o Shakuji, que é uma técnica específica de acupuntura, e ele passa a utilizar um homúnculo no abdômen. Isso é o diferencial, né? Porém, no Japão, quem faz essa técnica ganhar muita força e ficar famosa e até hoje ser usada, se chama Renpo Fujimoto. E até hoje ela é usada lá no Japão por ele. Ele usa pinos tanto de prata quanto de ouro, né? E esses pinos eles utilizam para excessos e deficiências, da mesma forma que se trabalha, né, técnicas, dependendo do problema, de dispersão e de tonificação com essas batidinhas com o martelo, né? Até hoje, muito do diagnóstico no Japão é feito pelo abdômen, né? Não se vê língua, porque a língua no Japão, a acupuntura teve uma época que foi só utilizada pelos cegos, né? Foi uma medida pública também de fazer uma inclusão dos deficientes visuais na sociedade. Então, acaba que o uso do abdômen tem maior propriedade lá. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um videozinho seguido aqui de um tratamento rápido de Mubum, que é o que normalmente eu uso na minha prática clínica, tá? E qualquer dúvida, perguntem, estou à disposição. Vale lembrar e fortalecer isso. Eu ministro esse curso na Ibramec de São Paulo, né? E breve a gente vai ter um curso de Mubum aqui no Rio. Só estou conversando melhor com a organizadora para a gente poder acertar isso melhor. Bom, fiquem todos com Deus, beijo e boa noite.